Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Chegamos ao 4º domingo de Páscoa e hoje iremos refletir o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo. Fiquemos agora com a reflexão. Que me deu estas ovelhas é maior que todos. Eu e o Pai somos um. Muito bem, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre duas coisas neste Evangelho. A primeira é a grandeza que Deus possui e a segunda é sobre a união de Jesus com o Pai e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Primeiramente, no Evangelho de hoje, Jesus disse que o Pai é maior do que todos. Isso quer dizer o seguinte, que não há criatura, não há ser existente que seja maior do que o Pai nas qualidades. E por quê? Porque o Pai é Deus. E Deus possui todas as qualidades por excelência. Então, por exemplo, a justiça. Deus ele é perfeitamente justo. Não há injustiça em Deus. A beleza, Deus é perfeitamente belo. A bondade, ele é perfeitamente bom. Né? A misericórdia, ele é perfeitamente misericordioso. Então, tudo que é bom, a paciência, tudo que é bom, está em Deus por excelência. Por isso, ninguém pode ser maior que o Pai. E Jesus continua, dizendo que ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Pai. As ovelhas, é claro, somos nós. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém, nada, pode nos tirar da mão do Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus. São Paulo diz isso. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, fome, perseguição, angústia, sofrimento, nudez, nada. Nem mesmo o demônio pode nos separar de Deus. Isso, é claro, se nós permanecermos em Deus. Se nós, por nós mesmos, não quisermos permanecer em Deus, então é claro que nós mesmos iremos escolher nos afastar de Deus. Mas se nós permanecermos nele, então nada poderá nos separar dele. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, como é que eu permaneço em Deus? A resposta, amando. Permanecei no meu amor se seguires meus preceitos. Então, obedecendo a Deus, amando ao próximo, amando a si mesmo. E se você está gostando do podcast até aqui, peço, deixe um like, né? E se você não gostou, deixe o dislike, né? E comente também sua reflexão, comente porque gostou ou não gostou. E siga a nossa página no Instagram, para nos dar aquela força se você ainda não nos seguiu. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é que no fim do Evangelho, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Isso daqui pode ser interpretado de várias formas, mas a forma mais sublime é interpretar pensando na Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? É a doutrina que diz o seguinte, que só existe um Deus. Só existe um ser que é Deus. Só que esse Deus, ele tem 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todos compartilham as qualidades. O Pai é perfeitamente bom, o Filho é perfeitamente bom, o Espírito Santo é perfeitamente bom. Os 3 são perfeitamente justos, misericordiosos, eternos. Essa é a Santíssima Trindade. São 3 pessoas que compartilham a mesma divindade, um só Deus. Então quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou Deus com o Pai. Eu possuo todas as qualidades que o Pai possui.
Quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou a perfeita imagem do Pai. Jesus é Deus. Ele é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas Jesus, ele não quer ser somente um com o Pai e o Espírito Santo. Ele não quer só permanecer unido com o Pai e o Espírito Santo. Ele quer se unir a você. Ele quer se unir a mim. Ele quer se unir a nós. Claro, não é que a gente vai se tornar Deus. Mas se unir aqui significa o seguinte: Ele quer que nós façamos parte da vida divina que Ele vive. Ele quer que nós experimentemos da sua vida divina, da sua felicidade e do seu amor. Por isso, Jesus quer ser um também conosco. Nós somos muitos membros, mas formamos um só corpo. Então, permaneçamos no amor de Deus e ninguém poderá nos arrancar das mãos de Deus. E amemos, para um dia, lá no céu, sermos um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com os anjos, com os santos, com os mártires, apóstolos e todos aqueles que nesta terra serviram a Deus. Nesse quarto domingo de Páscoa, contextualizando o que se passava no Evangelho, refletimos o Evangelho, a passagem onde se celebrava a festa da dedicação em Jerusalém. E as pessoas questionavam ao Senhor quem Ele realmente era. Falavam assim: até quando nos deixará na incerteza? E o Senhor responde que Ele já havia dito, mas eles não acreditaram. Porque também não adianta falarmos se a pessoa não está com o ouvido aberto e disposto a escutar. E não acreditavam, pois eles não eram do rebanho das ovelhas do Senhor. E o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E não há uma só ovelha que o Senhor desconheça. Se mantém no pasto, não perece, não vai se perder, porque o Senhor cuida de cada uma delas. E quem não é desse rebanho, escuta, mas não absorve aquilo para sua vida, não leva aquilo para sua vida. E se nós somos ovelhas do Senhor, nós temos não só que ouvir, que entender, mas praticar, colocar aquilo na nossa vida, honrar o Senhor com as nossas atitudes. E trazendo a primeira leitura, vemos a ordem do Senhor, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E sendo ovelhas do Senhor, Ele nos ordena aos seus, que sejamos luz, que levemos o Evangelho, a palavra, a todas as nações, que mesmo não crerem, muitos não escutarão, muitos não colocarão em prática, que não desanimemos. Porque se desanimamos, tem ovelhas do Senhor perdidas do rebanho, precisando retornar, e que acabarão não sendo alcançadas. Então que busquemos honrar todos os dias essa confiança, essa ordem que o Senhor coloca para nós. Há muito a se fazer, e nós somos o povo do Senhor, o seu rebanho, que possamos saber honrar Ele em cada atitude e buscar honrar essa ordem. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante.
Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com a sua família, para levar o Evangelho a mais pessoas. E não deixe de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando. E se você ainda não assistiu o podcast passado, vai aparecer um card aqui no vídeo para que você possa assistir também.